Good morning, nono ano. E aí, todo mundo beleza? Nossa gramática sobre modals, os modais. What is a modal verb? O que é um verbo modal? Um verbo modal é aquele que atribui uma forma ou aspecto à ação do verbo principal. Os verbos modais não são precedidos pelo to, a partícula do infinitivo, né? Por exemplo, to swim, nadar, to go, ir, né? Se eu tiro esse to, fica nada, fica vai, né? Deixa de ser infinitivo. Então, os modais, tá aqui a listinha deles, ó, você vai vê-los aqui. Eles não têm esse to antes deles, né? Não existe to can, to must, to should, são os verbinhos que estão aqui. O que mais que eles não têm? Ó? Não são usados com os auxiliares do e does e did, certo? Então, você não vai ver interrogativas ou negativas, que são onde nós usamos o do, o does e o did, né? Presente e passado, você não vai vê-los usados junto com esses outros, né? E não são conjugados nos tempos contínuos, então não tem ing nesses verbos, né? Por exemplo, o verbo can, aqui não tem, além de não ter to can, não tem canning, né? O must não tem musting, o should não tem shoulding, não existe ing neles, tá bom? Let's look at this chart. Vamos olhar para essa tabela. Eu vou abordar essa tabelinha, linha por linha dela aqui, certo? Com cada um deles. Can, must, should, must not ou mustn't, may e need, tá bom? Vou ver um por vez com vocês aqui para ficar mais claro, mais tranquilo. Então, tá aqui o modal, eu coloquei a tradução da tabelinha aqui na lousa e eu sugiro, certo? Fortemente, que vocês copiem no caderno de vocês essa tabela e essa que eu estou dando aqui agora, certo? Porque aí você tem ela original em inglês e você tem a tradução em português para lhe ajudar, certo? Se a preguiça bater muito forte, espero que não, pelo menos coloquem essa aqui no caderno de vocês, já que essa já existe no livro. Mas eu reforço aquilo que eu sempre digo, quando você escreve, você está estudando de alguma maneira. Então você está estudando mais, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui no livro tem can, na parte aqui, ó, modal, né? Então, can está dizendo que a pessoa pode alguma coisa, certo? O passado, podia, poderia, em inglês aqui é could, né? Esse past que tem aqui embaixo, ó, é o passado, né? Could pass, porque também existe uma outra forma de usar esse could, né? Mas aqui pra gente ele vai funcionar como passado, né? O could também tem uma ideia de permissão. Então vamos ver aqui, ó. Idea, qual é a ideia desse verbo? Coloquei aqui também para nós. Ó. Capacity, ou capacidade, permission e ability. Então, ele te passa uma ideia de capacidade. A pessoa é capaz de fazer uma coisa, vai usar o verbo can. A pessoa quer permissão para fazer uma coisa, ela vai usar o verbo can. Ela tem habilidade de fazer uma coisa, ela vai usar o verbo can. Vamos ver exemplos aí. Ó. Então, he can swim. Ou então, ó, ele sabe nadar. He can swim. Certo? Você poderia trazer literalmente como ele pode nadar. Mas faz mais sentido você dizer que a pessoa sabe nadar. Né? Você dizer, ele pode nadar. Você está tipo assim, dando permissão para a pessoa nadar. Se alguém te pergunta, teu filho pode entrar na piscina? Aí sim, ele pode nadar. Mas o mais comum, em se falando de sua habilidade de fazer uma coisa, é você dizer que can do something. Que você sabe fazer uma coisa. Que você pode fazer aquela coisa. Eu posso dizer, I can draw. Eu sei desenhar. A tradução literal do can não é sei. É pode, ou no meu caso, que é a primeira pessoa, posso. Eu posso desenhar. Mas isso não tem a ver com o que eu sei fazer. Então a gente entende dessa forma. Eu sei fazer, I can do. Né? O outro aí, ó. They could go. They could go. Eles podiam ir, eles poderiam ir, eles puderam ir. Essa ideia de passado. Ok? O could e o verbo go. Vamos ver então aí o must. Pronto, vamos para a segunda linha da tabela, onde você tem must. O verbo must quer dizer deve. Não no sentido de dever financeiramente. Isso aí é outra coisa. Dever, obrigação, certo? No sentido de que ou você é obrigado a alguma coisa, ou que alguma coisa deve ter acontecido. São esses sentidos.
Então aqui, ele no passado significa teria que fazer uma coisa. Tipo, eu tinha que fazer uma coisa. Eu devia fazer uma coisa. Certo? Qual é a ideia dele? Ele tem uma ideia de obrigação ou de dedução. Né? Eu tinha a obrigação de fazer uma coisa, eu devia fazer aquela coisa. Ou então você deduzir uma ideia. Aí deve ter acontecido isso. Né? Aí os exemplos que ele te dá aí no livro. He must study. Ele must, deve estudar. Obrigação. O outro. They had to travel. Eles, they had to travel. Tiveram que viajar. Né? They had to travel. Tinham que fazer uma coisa. E o último. They must be tired. They, eles, must be, olha o tiozinho aqui, tired. Eles devem estar cansados. Ok? Vamos para o próximo, agora o should. Vamos lá. Should. O should, ele tem uma ideia de uma coisa que você deveria fazer. Né? Eu deveria, porque seria bom fazer. Não tem passado. Né? Tá beleza aqui para vocês, uma facilidade. Ideias que ele passa. Necessidade e conselho. You should study more. Você devia estudar mais. Né? Você deveria estudar mais. Vamos ver qual é o exemplo que ele dá aqui. I should sleep. Eu deveria dormir. Eu acho que vocês gostaram desse, né? Até eu. Eu devia dormir. Né? Devia ou deveria. Depois você tem we should speak slowly. Traduzindo mais informalmente, nós devíamos falar devagar. Ou então, literalmente, nós deveríamos falar lentamente. Né? Eu prefiro esse aqui. Beleza, esse foi o should. Vamos para o próximo. Chegamos então no must not ou mustn't. Must not ou mustn't. É a negativa do que você devia. Né? Nesse caso, você não deve, certo? Você não deveria fazer uma coisa, certo? O presente dele não deve, está te proibindo de fazer algo. Passado, você não tinha que fazer uma coisa, você não devia fazer aquela coisa, certo? Então, bora ver lá. Qual é a ideia dele? Está aqui, proibição, bem claro. Exemplos do livro. You must not smoke here. Você não pode, ou não deve, né, fumar aqui, certo? É uma proibição clara. Vamos lá para os dois últimos, o may e o need. May. O may vocês já conhecem. May I go to the restroom, please? Né? O may, então, ele indica isso. É uma possibilidade, né? Se você pode fazer uma coisa. Passado dele, podia, poderia fazer aquela coisa. A ideia que ele passa, possibilidade, eu posso ir ao banheiro, né? Ou uma permissão formal, né? Teacher, may I go drink some water, please, né? Professor, será que eu posso beber água? Então é isso, é uma ideia de formalidade. Aqui em inglês, na parte podia, ainda tem o might. O might é uma possibilidade ainda mais remota, ainda mais difícil. Você está sendo ainda mais educado se você disser o might em vez do may ou do que o can. Né? O can é o mais usado, mais informal. O might é bem difícil você ver. Então, exemplinho do livro aí. She may arrive on time. Ela talvez chegue na hora, né? Ela tem a possibilidade de chegar a tempo. Pode ser que ela chegue a tempo, pode ser que ela chegue na hora, certo? Vamos para o último então. Ok, então, need. Need, necessitar ou precisar de alguma coisa. Forma dele no passado, eu precisava, eu necessitava daquilo. A ideia que ele te dá, necessidade, né? Bastante óbvio. Exemplinho do livro. I need to eat more vegetables. Eu preciso comer mais verduras. Em resumo, né? Mais verduras ou mais vegetais. Ok? Maravilhas? É isso por enquanto. Goodbye. See you later.